Quando o coração ele se imbui do para que está aqui, ele é perpassado por uma felicidade, por uma gratidão, onde mesmo que o mundo desabe sobre a sua cabeça, ele agradece por poder proporcionar algo de bom ou ter podido fazer isso a alguém. E essa é uma vertente curiosa, porque adentrando esse ponto, a alma ou o espírito, ele vai viver um êmulo, um desejo do caminho de Jesus, mesmo que o mundo se volte contra ele. Mesmo que no meio daquilo que ele esteja tentando fazer na fidelidade a Jesus, haja uma tentativa de transformar o que ele faça num ato de orgulho. Ele permanece na vibração humilde, na fidelidade ao Cristo e continua. Mesmo que no meio daquilo que ele esteja realizando de bom, haja uma tentativa de transformar isso numa infidelidade, ele continua com o seu coração conectado com Cristo, fiel ao que Jesus o pede e avançando. No Evangelho segundo o Espiritismo, num dado recorte do capítulo que vai tratar acerca da entrega e do que significa eu conseguir essa fidelidade de fato, vai ser dito no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, no tópico 15, no segundo parágrafo desse tópico, onde vai ser contado por um espírito protetor, lá em 1861, que 2 homens haviam falecido. E Deus havia colocado que enquanto esses 2 homens estivessem vivendo, seriam colocados 2 sacos diferentes, as boas ações de cada qual. Então, do homem A, ele teria o seu saco onde ia sendo colocadas as ações boas dele ali, e do homem B iam ser colocados ali as boas ações desse homem B no seu saco que foi colocado para esse homem B. Porque aí, quando eles viessem a desencarnar, seria pesado esses sacos. E quando aconteceu deles chegarem aos seus instantes derradeiros em que iriam desencarnar, Deus disse: traga os 2 sacos, o do homem A e do homem B. Um era volumoso, estava cheio e tinha o tirintear do ressoar metalínico que o enchia. O outro estava vazio, pequeno, e dava para contar as moedolas que estavam ali. Um disse que aquele mais pesado era o dele, porque ele tinha sido rico e tinha conseguido dar muito por causa da riqueza que ele tinha. E o outro disse que o saco dele era aquele vazinho, porque ele era pobre, não tinha quase nada para repartir.
E quando foi colocado na balança o saco A e o saco B, do respectivo dono, A e B, foi visto que aquele que estava mais volumoso de dinheiro era o mais leve. E o outro que estava vazio, do que é material, era o mais pesado. Tanto que esse se elevou muito, e o prato em que ele estava da balança, então, subiu. Deus, então, disse àquele que fora rico materialmente: você realmente deu muito, você entregou muito dos seus bens, mas houve um móvel por trás da ostentação, visando a figuração do seu nome nos templos do orgulho, midiáticos. E, além disso, quando você dava, você não tirava de você algo para fazer isso. Vai para a esquerda e tome por satisfeito ser contadas as esmolas que você houvera dado para alguma coisa. Porque ele não houvera feito sobre si mesmo qualquer forma de privação para fazer aquelas doativas. Depois Deus se vira para aquele pobre e diz: olha, você realmente deu pouco, mas cada uma dessas moedolas que estão nessa balança foi uma privação para você. Ou seja, você tirou do seu pão para dar para alguém. Você não deu esmola material, mas você deu o pão da caridade, o pão da instrução, o pão da oração. Mesmo aqui que não seja alguém que tenha trabalhado diretamente, usando a fala para algum tipo de ajuda. E todos nós estamos nesse movimento de colocarmos os nossos sentidos e o que temos emprestado à disposição do bem. Mas pode até ser que esse indivíduo aqui, B, que era o pobre materialmente, nem seja alguém que tinha algum trabalho específico usando a fala enquanto uma reflexão da doutrina espírita. Mas ele mesmo assim ofertou o pão da instrução com o seu testemunho, que é o que arrasta. Porque a fala, se não for acompanhada pelo testemunho, ela é levediça, rui, não tem autoridade moral para ser dita. E Deus continua dizendo para ele: você ofertou a doativa desses pães da caridade, do seu testemunho, gratuitamente. Você não estava pensando em que seria te levado em conta ao fazer isso. Você não julgou o seu próximo, você foi indulgente, benevolente, perdoou as ações do outro que tenham sido prejudiciais para você. Passa à direita, porque lá a sua recompensa te será entregue. E é curioso porque quando o coração ele descobre a alegria que é servir, gente, e encontra esse tesouro dentro de si, passa a experimentar uma paz, uma tranquilidade de consciência que qualquer riqueza que o mundo possa oferecer não nos proporciona. Visto que eu posso estar imersa sob o título que for, o confete que for, que se eu não experimento a felicidade de poder ajudar alguém, eu estou numa sombra
numa insatisfação, mesmo que eu não saiba dar nomes para o que eu vivo, mas numa ebulição de sentimentos subversivos, contraditórios, degenerados, e que vão me corroendo, me enferrujando moralmente, até que eu venha ruir e me perceba de queda em queda. Há um recorte do livro Boa Nova em que Humberto de Campos ele vai dizer no capítulo 12, Amor e Renúncia, num dado parágrafo, sobre a resposta de Jesus a Pedro, que havia feito o seguinte questionamento ao mestre: Senhor, como nós devemos agir quando o amigo não nos entender, não conseguir compreender a nossa atitude? Ou quando aquilo que nós fizemos para ajudar, nós recebemos a ingratidão de volta ou a traição? E Jesus, com um olhar lúcido, resplandente, responde: Pedro, o amor sincero e verdadeiro nunca espera retorno. Recompensa. A renúncia é a sua alavanca, o seu ponto de apoio. Como o ato de dar, de doar, é a essência da vida. Quando nós temos a capacidade, o prélio de experimentar uma grande afeição, isso já per si é um tesouro valioso. Daí que a compreensão de alguém querido, de fato, se afigura como maior recompensa. No entanto, quando esse entendimento tarda ou não vem no espírito daquele a quem são caros para nós e que nós amamos, lembre-se e olhe para Deus como aquele do qual você tem a sagrada compreensão, entendimento, que conhece o propósito mais puro e nobre do nosso coração. Mesmo que todos os amigos do mundo se transformassem num átimo e nossos inimigos, nossos algozes, não poderiam jamais nos privar da alegria, da gratidão infinita de poder lhes haver dado alguma coisa. E vai mostrar que quando nós estamos falando, conforme no recorte anterior do Evangelho segundo o Espiritismo, do amar de fato, ele per si é gratuito. É certo que nós ainda temos dificuldade com o amor puro, nosso amor ele ainda é mesclado com ciúme, com ódio mesmo, porque pela nossa debilidade é possível encontrarmos às vezes até ódio misturado com amor. Mas, à medida que nós vamos subindo essa montanha santa, vai acontecendo de irmos adentrando a gratuidade, que faz parte da caridade genuína. E chegado nesse ponto, não haverá a atitude de esperar retorno. Nem mesmo, gente, da inteligência do outro, referente ao que nós estamos fazendo. Porque há a situação em que só por sermos inteligentes já seria
possível compreender aquilo que estamos fazendo. Isso não vem. Até mesmo se considerarmos que estamos em estágios diferentes, evolutivos, e que do outro eu não acesso sua intimidade. Existe uma história ali com o outro do seu progresso, uma caminhada de vitórias, de derrotas, tem um porvir que o aguarda. Ele precisa aproveitar a sua atual vilegiatura para ascender na evolução dos mundos, mesmo sabendo que nós ainda voltaremos para cá, com exceção daquele que já estiver fazendo a sua encarnação, onde depois dela já se torna espírito puro, ele não tem mais a imposição de reencarnar no orbe de prova e expiação. Mas cada qual que renteia comigo está numa condição diferente e que eu não conheço, de lutas inclusive. Tinha uma moça que eu houvera comentado de uma colega de trabalho dela, cujo irmão estava internado. Ele houvera tido uma cirurgia no dente e a partir dali iniciou uma febre, uma infecção insistente e ele precisou vir a ser internado. Parece que deu alguma complicação de um derrame cerebral e, por fim, descobriu que ele estava com uma leucemia, que é o câncer no sangue. Ali, né, na medula óssea. E ela houvera falado que essa amiga dela, que na verdade é ali alguém da repartição do trabalho, então de vez em quando elas trocam uma figurinha, cujo irmão está internado, estava tensa com a situação, entristecida, porque inclusive esse irmão, ele agora estava se submetendo ao tratamento de quimioterapia e radioterapia, que são sempre severos, e isso teve impactação no fígado dele, então demonstra um quadro de debilidade geral e às vezes dores que ele está sentindo, até pela própria situação que ele está ali de medicamentação, que acaba sendo complexo. E ela houvera comentado que a mãe está com depressão. Isto é, essa mãe cujo filho está vivendo essa situação está numa condição difícil, qual a depressão, e que passa aí por essa questão, como houvéramos falado, da alteração no sangue e cuja mãe está aí com dificuldade para lidar com essa situação. E essa irmã, ela inclusive, no último momento ali de uma reunião na repartição, tinha saído, depois voltou porque não encontrava a chave, ela achou que tinha perdido a chave, então elas foram juntas procurar essa chave, ela até pediu pro dirigente lá postar no grupo que ela houvera pedido a chave, se alguém encontrasse, pudesse avisar para ela, que a chave seria dela. Aí elas foram percorrendo o caminho que elas tinham andado ali juntas e viu que a chave não estava no chão, também ali no refeitório não estava a chave. E aí ela, por bem, tentou olhar de novo na mochila que ela estava
Até foi colocado pela outra, olha dentro da mochila, que às vezes a gente põe sem ver, cai lá no fundo. Ela disse que já tinha olhado, mas que ela não costumava pôr naquela parte do compartimento maior da mochila. Olhou na parte ali de frente, que ela já tinha olhado, olhou de novo, e num outro bolso menor da mochila, que ela não tinha olhado, ela foi olhar, a chave estava lá. E mostra o aturdimento em que ela está, numa situação que, por um lado, a mãe está depressiva e, por outro lado, o filho, que é o irmão dela, está internado com câncer sob um tratamento difícil. E vai dizer de uma situação em que ela ali está tendo a oportunidade de ser luz na vida dessas pessoas ali do seu laço sanguíneo, sua mãe e seu irmão, e de ajudá-los com a sua oração, com o seu testemunho. Quando é algo que o indivíduo abraça, a caridade pela caridade, será gratuito. E não vai pedir compreensão do outro para fazer aquilo, ou a inteligência do outro. Dá gratuitamente e auxilia sem cansaço. Tinha uma outra moça que ela cresceu num ambiente onde a mãe tinha uma vida ligada à questão de prostituição, e era ela e mais uma irmã ali, que cresceram juntos com essa mãe. E essa irmã, ela ainda jovem, parece que houvera se suicidado e deixou 2 filhos que essa irmã criou. E em sendo assim, depois a mãe veio a falecer, mas essa irmã parece que foi pelo autoextermínio que ela desencarnou. E então, num dado recorte do tempo, estava essa irmã, agora já tinha casado, ela separou, mas teve filhos, já estavam maiores. Criou os 2 filhos da irmã, que na época eram pequenos, e esses 2 filhos, que é um casal, inclusive uma moça houvera comentado que numa dada viagem que eles houveram feito lá do grupo de jovens que eles participavam, para a praia de Nova Almeida, ali no Espírito Santo, eles foram juntos. Enfim, teve aquele contato. E crianças lindas. Então foi assim aquele passeio agradável, inclusive criou aquele vínculo de carinho entre tantos quantos estavam ali, de amizade. E acabou, gente, que passaram-se os anos e esse sobrinho, que junto com a irmã foi criada com essa tia, cuja mãe já houvera falecido lá atrás, aparentemente devido à questão do autoextermínio, esse menino agora já grande, em torno de 32 anos de idade, ele inclusive já houvera casado, não temos a notícia se chegou a ter filho, mas era casado, e trabalhava ali numa dada repartição. Certo dia ele acorda, vai para o trabalho, diz para a superiora que não estava se sentindo muito bem, que ia dar uma ida no médico, fazer um exame, ela libera. E ele então vai para a sua casa e se enforca. Desencarna pelo suicídio também, aparentemente com uma situação que repete ali daquele seio familiar. E relatou-se que ele houvera deixado uma carta, então que ele houvera tido algum tipo de premeditação em torno disso, enquanto considerando aquele dia, porque ele preparou a carta, então ele já acordou com alguma ideia relacionada a que ele faria isso naquele dia. E mostra
essa questão do auxílio aos outros de forma gratuita, o quanto isso é imperativo, porque eu posso encontrar com alguém que está com uma ideação suicida, que inclusive já preparou isso para fazer aquele dia, e por aquele encontro comigo, essa ideia se afasta da mente dele e ele desiste disso. Ele delibera tentar mais, arregimentar esforço para vencer a si mesmo, ter força para continuar, não desistir da vida, não desistir de si mesmo, ser melhor para os outros. E mostra essa urgência de, conforme Jesus nos alerta, de nos apressarmos para viver a caridade de fato. Porque o nosso saquinho que Deus deixa do nosso lado, onde Ele vai colocando as nossas boas ações, elas saberão ser diferenciadas nesse saco, aquilo que realmente eu fiz, que é verdadeiro, que foi doação e renúncia, conforme Jesus vai dizer nesse recorte do Boa Nova, que a renúncia é o ponto de apoio, é a alavanca, a âncora do amor genuíno. Porque o ato de doar, de entregar, de auxiliar, é a essência do nosso viver. E teve uma outra moça que, numa situação similar, ela relatara que a filha ela já tinha tido algumas tentativas de, por medicamento, acabar saindo pela porta do autoextermínio. Então ela era internada na UTI, conseguia, o cérebro ressuscitava, conseguia fazer essa manobra, ela voltava. Numa dada tentativa derradeira, o cérebro não mais pôde ser ressuscitado, não voltou e ela desencarnou. Aí com seus 23 anos. E inclusive, assim, pessoas que ali convivem com essa mãe vem a relatar que percebe que ela está com alguma alteração, por mais que ela esteja tentando ser forte, mas pela dificuldade, né, que é viver uma perda como essa, e a saudade dessa filha que ela vive, que inclusive é uma filha que ela elogiava muito, dizia que ela era muito boa de serviço, que ela era esforçada, e de fato, pelas informações que nós tivemos, dessa moça era estudiosa e competente, havia feito especialização na área dela, que é a área de psicologia, e era alguém assim, bastante capacitado, e veio acontecer isso. E inclusive relatos de não estar conseguindo fazer uma associação correta de somatória, de operações básicas com a mente, pelo aturdimento em que ela possa estar. E vai mostrar, gente, essa questão assim, de como é grave quando nós nos omitimos. Porque nós estamos num momento, conforme vai dizer em Obras Póstumas, num dado recorte, que fala da questão dos indícios que nós estamos num mundo de regeneração, que não é o mundo regenerado, mas essa transição planetária, esse Prant, vai falar que um dos indícios que vai mostrar isso é uma sociedade com taxas de autoextermínio como nunca antes vistas, inclusive alcançando crianças, como tem acontecido, porque nunca as taxas de suicídio foram tão altas. E a questão da situação desse tipo que acontece, que a gente fala considerando principalmente essa questão da idade em que está acontecendo,
E a questão de depressão, ansiedade, que superou a depressão nos consultórios de atendimento respectivos. E a atitude de estar se movimentando num corpo de carne, mas já ter sido riscado do mundo dos vivos pela inaptidão psíquica, que passa aí por essas questões dos vícios, seja de uma droga, de um jogo, de um ódio, porque o ódio também vai viciando o indivíduo. Daí que aquilo que tem um efeito de vício sobre nós e que nos domina e que a gente já não consegue a aptidão psíquica necessária para fazer o trabalho no bem, pela degeneração que acontece. Por isso que Jesus ele vem ecoar novamente em nossa direção a importância de nós nos ajudarmos gratuitamente. Mas ele vai dizer que nesse tempo em que o ateísmo ele alcança milhões de indivíduos pela descrença, pela opção de acreditar no nada, a bandeira do Cristo, ela mais do que nunca precisa ser estandarda. Inclusive, quando a gente fala do ateísmo, pode ser uma forma de não usar a religião para ferir, porque existe uma história em que muitos usaram a religião, inclusive dentro do cristianismo, para cometer as piores torturas, que inclusive é uma das piores formas de torturar é usando a religião. A história mostrou isso, que as piores guerras que nós tivemos, e nesse sentido, inclusive considerando violações uns aos outros, teve a ver com religião envolvida. E mesmo sabendo disso, acontece que aquele que se torna ateu devido ao que percebeu que aconteceu com a religião, ele na verdade deveria estar retirando o que foi fanatismo, aquilo que foi excesso, mas ficando com a parte da espiritualidade. Mas houve uma confusão que, ao tirar o fanatismo, o excesso, a loucura que se miscuiu usando a religião, acabou banindo a espiritualidade. E isso vem nos comprometendo nosso equilíbrio, a nossa sanidade. Porque a espiritualidade é o único caminho que nós temos para combater o materialismo. E por esse motivo, quando nós estivermos falando de quem mora na mesma casa conosco, ou mesmo aquele que ali está próximo, que seja um vizinho, um parentol, alguém que está ali no contato mais próximo, nós vamos ter com esses a experiência que nós necessitamos para as conquistas que nos aguardam no mundo. Daí que, em casa, com aqueles mais próximos, nós vamos viver experiências e realidades que o nosso espírito precisa. Para que, no mundo, na coletividade como um todo,
tenhamos as experiências que nós necessitamos ainda mais. Porque são testes que vão acontecendo um após o outro, pedindo sempre mais de nós. Nesse caminho, a oração é o estímulo mais forte que nós podemos dispor para nos planificarmos, consoante Joana de Ângeles. E, por isso, a resiliência, a abnegação nos ajuda. Porque se eu caio na reclamação, eu estou ferindo a mim mesmo. Aí não é alguém de fora me ferindo, é eu ferindo a mim mesmo. Em sendo assim, consoante vai dizer no livro Viajor, capítulo 14, Aprendendo com a Natureza, em que Emmanuel vai explicar que nós precisamos aproveitar o concurso, a participação daqueles que nos ferem, agora vindo de fora. Sem a qual a gente não consegue satisfazer os impositivos do burilamento e evolução. Ou seja, eu preciso estar numa moral, numa psicosfera, de pensamento elevado, de palavra elevada, de conduta elevada, em que se entrar reclamação e queixa, é um ferimento a mim mesma e uma degeneração que é de dentro para fora. Mas quando acontece o que me fere vindo de fora, eu preciso aproveitar para viver resiliência e resignação, humildade diante dessa situação, porque aí eu cresço. Porque se eu revolto e reclamo também com o que está vindo de fora, eu perco o único caminho que eu tenho para burilamento. Porque não é possível eu ir fazendo as transformações que eu preciso no meu espírito sem usar o concurso das pedras que me atingem vindo de fora. Se for algo de mim para mim, é degeneração, porque é uma atitude mental. Que eu preciso ter de pensamento positivo, de fé, de caridade, de esperança, de dentro para fora. Agora, se vier de fora, com esses ferramentais de esperança, fé, caridade, perseverança no caminho do bem, eu consigo usar aquilo que chega em mim vindo de fora e que me dilacera para melhorar. Se eu revolto, eu perco a ensancha, saio pior, enquanto eu poderia ter saído melhor daquilo, e aí vou ter que recomeçar. E aqui realmente vai dizer a questão de amar e tolerar o adversário e que se mostra nas nossas experiências do dia a dia. Se a gente pegar o pão, que enriquece aí o nosso cotidiano, se aquela semente não suportasse a terra que asfixia, a preme ali naquele chão, não haveria promissora de germinação. Se a terra plantinha ela não tolerasse aquele enxadol que a limpa, mesmo que a sua folha seja dilacerada, essa plântula não teria floração. Se não houvesse a flor renunciando para beneficiar a colheita, seria relegado à secura o celeiro. Porque a hora que eu tiro ali aquela colheita daquela flor, acontece uma renúncia, uma abnegação dessa flor para que essa colheita aconteça. Se não houvesse o perdão do grão, a mó que o desintegra, não teríamos a cooperação bonosa da farinha. E se essa farinha, propriamente dito, não desculpasse o forno muito quente que a sufoca, não haveria saciação da fome via esse pão que é oferecido. Então, quando a gente faz esse recorrimento a essas lições singelas, essenciais,
mostra a questão de quando eu caio em contenda, discussão, conflito, eu estou dando combustível para um destruidor incêndio da discórdia. Aí eu perco a oportunidade de sair daquilo melhor e de ajudar os outros a sair daquilo melhor. Inclusive pelo meu testemunho, que é aquele que arrasta. Em sendo assim, quando nós mantemos e sustentamos disputas e antagonismos, isso é indébita conservação de desequilíbrio, que vai fermentando anomalias energéticas em nós e, inevitavelmente, nos arroja a morte, não sem antes passarmos pela enfermidade. Então, a gente vai ficando enfermo, degenerando nossas vibrações, nossas energias e comprometendo nossos órgãos, até que num dado momento a gente morre. Azedume, mágoa, teimosia, rebelião vão desedificar o que o Cristo tenta edificar em nós. Não atende aos imperativos que Jesus nos pede. Agora, quando eu procuro o meu lugar de servir e acolho isso humildemente, eu vejo que a direção, o marinheiro que conduz esse timão é do Divino Mestre uma prerrogativa inatacável. Daí Jesus ele vai nos ecoando, nos soprando. Por isso nos chama a ouvir a sua voz, que vai nos induzir a perdoar incondicionalmente e a nos compadecer sem baliza, sem limite. Então nós podemos experimentar essa felicidade lítima, verdadeira, que não passa, que é um fanal do fiel trabalhador do Evangelho, que contribui para estruturar na terra, junto aos terráqueos, um amanhã melhor. Em sendo assim, volta para nós essa lanterna, essa tocha. Ouvir a minha voz e nós então seremos essa terra fofa, dócil, vermelha, que a semente de Jesus cai ali e frutifica. Em pipoques, 2 por 1, 10 por 1, 1000 por 1.